Está no ar, porta aberta. Seja bem-vindo. Porta aberta. Pode entrar. Porta aberta. A casa é sua. Porta aberta, um programa do jornal eletrônico cotidia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Abri a porta. Alô, Cotia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje, bom dia atrasado, né? A culpa é do Cláudio Florencio, eu já vou aqui entregar, porque tem que ter o culpado, eu escolhi, foi ele. Tá certo? Muito bom dia, eu tô de brincadeira, um pouquinho só atrasado, são 11 horas e 5 minutos, desculpa aí pelo atraso, mas estamos chegando aqui carregado de assunto que a gente vai falar hoje pra você. Está aqui a Sônia Marques, está aqui o doutor Eveildo Gomes, médico da prefeitura, subsecretário de saúde, está aqui também Darlene Pires, tá certo? Que sabe tudo também de saúde, porque não sai lá da secretaria, é a assessora de comunicação da prefeitura. Está aqui hoje acompanhando também a estudante de rádio e TV, Michele Gomes, tá certo? Que veio aqui ensinar pra gente como é que tem que fazer as coisas hoje. E tem muita manchete pra você. Pra qualquer um. Muito bem, só pra você saber, Sônia Marques, muito bom dia. Tudo bem com você, Sônia? Você que chegou atrasada e atrasou o programa? Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da Cidade das Rosas. Atrasada, mas a gente vai recuperar esse tempo perdido correndo aqui, porque hoje o tema é bom, é importante. Você que está ouvindo o programa, chama lá os amigos, chama a tia, a avó para ouvir também, porque o tema é importante. Hoje vamos falar sobre saúde, né? E muito bem, além de saúde, nós temos que falar de um assunto que a gente falou ontem aqui para dar a sequência do assunto, que é a reforma da Previdência. A gente vai falar rapidinho disso. E até que enfim, Sônia Marques, até que enfim vão processar, vão tentar, sei lá, o Conselho de Ética da Câmara resolveu aceitar a denúncia da possível cassação do Bolsonaro por aquele insulto que ele fez no dia da votação do impeachment, e morreu um estudante supostamente numa perseguição, foi morto pela PM e a Guarda Municipal de São Paulo, e a gente vai falar de quantos menores foram mortos em apenas 6 anos pela Polícia Militar. E também tem aquele caso do Boca Livre que falamos ontem aqui, da Lei Rouanet. É tudo muito rápido, e por falar em saúde, que nós vamos falar aqui bastante, você sabia, Sônia Marques, que a Câmara, na caladinha, nas entrelinhas, tá colocando uma cláusula para dar plano de saúde a parentes de ex-deputados também? Gilmar, essa aqui pra mim é nova, não sabia não. Mas a boa notícia, Gilmar, se você não falou, você não chamou nada hoje do presidente interino Michel Temer, tô vendo aqui que acho que assim, é a primeira boa notícia que a gente consegue dar hoje do presidente Michel Temer, é que ele tá anunciando aí reajuste do Bolsa Família e mais 700 milhões aí para a educação. Ah, é? Quanto vai ser a bolsa? Quanto é de reajuste? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouco vai falar. Então, muito bom. Vamos começar aqui. Primeiramente, o assunto de hoje principal aqui, como a gente falou, é saúde. Nós vamos falar com o doutor Eveildo Gomes sobre essas doenças sazonais, sobretudo agora no inverno, que elas se multiplicam. Não é isso mesmo, doutor? Primeiramente, só dando um bom dia. E quer dizer, essa é a época onde essas doenças sazonais se multiplicam, não é? Ou sim, bom dia a todos. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas, estou à disposição dos munícipes e de todos para tentar esclarecer essas dúvidas. Ok. Muito bom, Sônia Marques. E qual é o dia D de hoje? Nós temos sempre o nosso dia D. Qual é o dia D de hoje, Sônia Marques? Gilmar, hoje a gente tem dois fatos bem interessantes. O pessoal aí que é fã, por exemplo, de futebol, né?
Mas eu começo falando daquele cara que todo mundo conhece, que foi o senhor Virgolino Ferreira, mais conhecido como Lampião, que entrou para o cangaço nesta data. Ok. Vai prosseguir, vai dar pra lá do Na céu verdade, azul. Gilmar, ele entrou, Eu ele não sei. se tornou um cangaceiro em 29 de junho de 1920. E usufruir do bom do mel e do melhor seja comum pra qualquer um, seja quem for, abrir a porta. Apareci. Muito bom. Então, antes da gente entrevistar o doutor Eveildo, vamos falar aqui. A Câmara quer, olha aí, anota aí pra você, tá? Hoje, só pra você saber, os deputados federais, eles têm direito a um plano de saúde pago pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso, o que é justo, porque eles estão trabalhando. Só que hoje, Sônia, um deputado, para você saber, ele tem direito ao plano de saúde para ele, para a mulher, para o filho, para o pai, para o sogro, para o avô, Pro cachorro, pro papagaio, pro periquito. para os filhos adotivos e talvez, sei lá, até algumas outras adoções que se fazem por aí. Muito bom. Ok, já é um abuso, porque ninguém tem plano de saúde em nenhuma empresa, além da sua esposa, dos seus filhos e, em alguns casos, a mãe, quando a mãe é viúva, o que eu acho que é justo. Mas quem banca isso são normalmente empresas bancam uma parte e o funcionário banca outra. Pois bem, um projeto assinado por quase toda a cúpula da Câmara. O que é a cúpula? Aquela mesa diretora, presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, para permitir o convênio na área de saúde com outros órgãos públicos. Só que esse projeto traz, em um dos seus artigos, a autorização para que o serviço médico da casa seja usado por cônjuges, pais, filhos e outros dependentes de ex-deputados. Outros ex-dependentes, é como você falou, o cachorro é dependente, o papagaio, sei lá quem mais é dependente, passa também a ter direito. Ex-deputados. O escândalo já começa, se o cara é ex, ele teria deixado de receber. Ele, inclusive. Mas não. Além disso, em toda essa onda de moralização, de impeachment de presidente, de lava-jato, de custo Brasil, de todas essas operações da Polícia Federal, os deputados, quer dizer, sabe aquele contrato que você tem, aquele artigo que você não lê, depois você se ferra? Aquele das letrinhas pequenas, né? Sabe aquela linhazinha que você não lê? Pois é, eles colocaram uma linhazinha dessa no projeto. O tal do seu Valdir Maranhão, que é o presidente interino. Nós estamos na fase de presidentes interinos, né? Da República, da Câmara e tal. Então ele, que quase não vai à Câmara, ou que vai, mas fica nos corredores, esse Valdir Maranhão, que é deputado lá pelo PP do Maranhão, terra do Sarney, ele é o comandante desse negócio todo aí. Então se prepare aí, porque o teu rico dinheirinho também vai ajudar pagar parentes e tudo mais de ex-deputados. Nós vamos pagar também o plano de saúde dele. Aliás, ex-deputado, para quem não sabe, recebe aposentadoria como ex-deputado, né? Que é outro escândalo absurdo nesse país. Tá bom? Tá bom para você, Sônia? Tá bom não, mas vamos em frente. E para encerrar o assunto Câmara, prometo para você não te perturbar mais com isso, eu vou só dizer que o Bolsonaro, lembra-se que no dia que ele foi votar a favor do impeachment da Dilma, ele fez uma ode, né? Uma homenagem ao falecido coronel general
brilhante, Ustra, que foi nada mais, nada menos do que o chefe do ex-famigerado Doicode, aquele que matou, que torturou, que sequestrou, que perseguiu durante a ditadura, né? Ele fez essa apologia à tortura em pleno plenário, e a gente já havia dito isso aqui, como ele não havia ainda sido processado por decoro parlamentar. Pois bem, ontem, finalmente, depois de todo esse tempo, o Conselho de Ética aceitou abrir o processo que pode culminar com a cassação desse deputado Jair Bolsonaro, um cara conhecido pelas suas posições extremistas, fascistas, que perseguiu e cometeu homofobia contra o deputado Jean Williams em pleno plenário, perseguindo, chamando o deputado de bichinha. Ele que já havia feito apologia ao estupro quando disse a Maria do Rosário, a deputada gaúcha, que não a estupraria porque ela não merecia, e está sendo processado no Supremo Tribunal, deveria inclusive ter sido afastado pelo Supremo por tudo isso. É isso. Concorda ou discorda, Sônia? Ele sempre vem com essa. Eu concordo, claro, Gilmar. Mas eu queria... Isso não pode ficar em cima do muro, não. Não, se tem uma coisa que eu não faço é ficar no muro, Gilmar, pelo amor de Deus. Não. Mas vamos falar um pouco aqui da região, Gilmar, porque ontem a gente tem visto e temos dado várias notícias aqui na região, por exemplo, de muitos assaltos em residências, e principalmente nas regiões de condomínios aí, né? E ontem a Polícia Militar prendeu lá em Osasco pelo menos 2 de 4 integrantes aí de uma quadrilha especializada em roubos a residências, principalmente em condomínios aqui da região de Cotia e Carapicuíba. Então, uma chilena com o seu primo, que é brasileiro, foram presos ontem, logo após eles assaltarem um condomínio, uma casa num condomínio ali na Fazendinha, ali, região aqui da Granja Viana. O segurança da rua, que faz a vigilância particular, desconfiou quando eles entraram num carro e saíram com muitos equipamentos, né? Eles estavam com muitos equipamentos, TV, um monte de coisa dentro do carro. O segurança desconfiou, chamou a polícia, houve uma perseguição, a polícia prendeu 2 deles e acabou indo até a casa de um deles, da dupla, né? Que eles são um casal de primos, ela chilena, ele brasileiro, assim, com descendência também chilena. Chegou na casa deles e encontrou lá um monte de objetos que eram frutos de roubo, mas ainda tem pelo menos 2 que estão foragidos e a polícia está tentando ver se consegue localizar, né? Mas acredito que esse ainda não foi, eles estão pesquisando a ver se fazem ligação com outros crimes ocorridos aqui na região. Só aqui, por exemplo, em Caucaia, na região aqui, já foram registrados vários assaltos em residências. Teve também um assalto na residência no Santa Paula, Gilmar, foi isso? Exatamente. O Santa Paula virou alvo novamente, que o Santa Paula é um bairro que fica aqui na estrada do Caucaia. Ele foi alvo no início dos anos 2000. A gente não podia sair na rua que o risco era muito forte. E agora está uma onda de furtos lá e assaltos. E tem ocorrido com frequência, e a gente que anda por ali sempre vê pessoas ali que você acha que tá ali atrás de alguma coisa que não é bem aquilo que lhes pertence, tá bom? Então a Guarda Municipal, se puder fazer uma rondinha lá, os moradores agradecem, assim como se puder fazer uma ronda mais ostensiva, já que aqui em Cotia a PM atua muito pouco, quase não tem viatura da PM, não tem atuação da PM, essa que é a grande verdade, cai tudo nas costas da Guarda Municipal, que por sinal faz um trabalho muito, que é a única sensação de segurança que a gente tem, é dada aqui pela Guarda Municipal, porque a Polícia Civil e a Polícia Militar em Cotia passa só na Raposo Tavares, talvez, para ir para outros lugares. Ok? Já que você começou a falar de polícia, Sônia, dentro da ação dessa sequência de mortes aí provocadas pela PM, pela GCM, todas elas colocadas aí como suspeitas, né? Não é bem, elas dizem que há perseguição e tiros, e depois vem versões contraditórias acerca disso. Ontem um estudante de 24 anos saía de um trabalho extra, um estudante universitário, lá, ia de São Caetano, foi trabalhar em São Caetano, ia para Vila Prudente, lá para onde ele mora,
foi perseguido pela PM e pela Guarda Municipal e foi alvo de 16 tiros, lógico, morreu Júlio César Alves Espinosa. A família diz que ele havia tentado fugir porque estava ocupando um carro que possivelmente com os documentos irregulares, um carro que tinha bastante multa, e então eles, infelizmente, mais um jovem que se vai, como foi aquele garoto de 11 anos, outro dia um garoto de 12, e só para você saber, a Polícia Militar, a ouvidoria da polícia informou ontem que em São Paulo morreram 191 menores de 2010 até agora, menores supostamente infratores, mortos pela Polícia Militar, né? É um dado muito forte. Ou seja, em 6 anos, 191 dá quase 33 por ano. Ou seja, mais de um jovem dividindo por 12 dá 3 jovens por mês, é isso? Né? Quase 3 jovens por mês morto em supostos confrontos com a Polícia Militar. Apareci, a mais bonita. Bom, Sônia Marques, só para limpar a pauta aqui, para a gente entrar logo na entrevista com o doutor Eveildo Gomes, aquele processo de reforma da Previdência que foi apresentado, que a gente falou, que quer reduzir o prazo da diferença de homem e mulher, essa coisa toda, foi adiado, ok? Na reunião que teve com as centrais sindicais não aceitaram a questão da data, né, de estabelecer a data limite para aposentadoria, a data mínima, a idade mínima, perdão, e também não aceitaram essa coisa de já embutir já agora que as mulheres aumentar o prazo de contribuição para as mulheres. Então está suspenso por enquanto. E aquela ação da Lei Rouanet Boca Livre, só para saber, até casamento luxuoso foi paga com seu rico dinheirinho de processos da Lei Rouanet. Para quem não sabe, a Lei Rouanet é um processo que você entra lá no Ministério da Cultura com um projeto cultural e o Ministério autoriza, você vai na empresa, a empresa patrocina e depois ela desconta do imposto de renda, tá certo? Essa quadrilha desviou cerca de 180 milhões de reais do cofre do Tesouro Nacional. É a vida assim. Muito bem, doutor Eveildo Gomes. Mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Eu peço para a Sônia fazer as vezes da casa. Bom dia, obrigada, Gilmar. muito obrigada, Gilmar, pela parte que me cabe. Muito bom dia. Então, vamos começar falando. O senhor disse, a gente estava conversando antes da gente entrar, que a gente ia falar então sobre doenças sazonais, que são essas doenças que acontecem nesses períodos aqui. Tá frio, tá quente, tá seco, quais são, nesta época do ano, nós estamos em pleno inverno, quais são, assim, as doenças que a gente deve tomar mais cuidado? Bom dia a todos novamente. Especificamente nessa época, as doenças mais comuns gripe, resfriado, otite, né, que é a inflamação dos ouvidos, faringite, laringite, amidalite, sinusite, conhecida como as otites, né, que a população em geral chama de otite, mas aí vem também pneumonia, de modo geral as doenças respiratórias, né, são muito comuns nessa época do ano. E na nossa região, doutor, por ser uma região próxima à mata, mais úmida, aqui, qual é o senhor que está na Secretaria de Saúde, qual a maior incidência? A incidência maior são as gripes e resfriados mesmo, né? E na criança e no idoso esse tipo de doença pode se agravar, mas normalmente, de modo geral, esse tipo de doença não leva a um quadro mais grave, não. Como é um quadro viral, na maioria das vezes, pode ser bacteriano também, mas como é um quadro viral, ela é autolimitada, que a gente chama autolimitada. Ela vem e vai embora numa faixa de 3 a 7 dias, com a média de 5 dias normalmente. E os idosos? O senhor tem uma preocupação maior com os idosos nessa época, né? Por quê? Sim, nossos médicos são orientados a isso, né? A se preocupar com os idosos e com as crianças. Normalmente são mais debilitados,
tem uma imunidade mais baixa, já tem doenças prévias, no caso dos idosos, como diabetes, hipertensão. O diabético, por exemplo, ele tem mais propensão, por exemplo, tem mais facilidade para ter uma gripe, por exemplo? Ele tem uma facilidade, ele tem uma imunidade mais baixa, e aí uma simples gripe pode se agravar e você ter aí um quadro de uma pneumonia, que pode virar uma sepse, podendo vir inclusive a óbito. A gente tem registros de óbitos, por exemplo, de idosos por complicações de gripe aqui em Cotia? Os dados desse ano a gente ainda não tem. Como está no começo do inverno, a gente ainda não tem esses dados. Mas não só no município de Cotia, é comum, pneumonia mata. E no idoso mata com uma certa, não com muita facilidade, mas... doutor, só para esclarecer as pessoas que estão ouvindo, porque eu sempre ouço por aí, principalmente as pessoas mais antigas, elas dizem que a gripe mal curada, ela se transforma, pode virar uma pneumonia, ou são coisas distintas? A gripe pode evoluir, né, com um quadro de pneumonia. Ou você pode ter uma pneumonia sem ter antes um quadro gripal. Pode acontecer também. Essa coisa da pneumonia, foi muito bom o senhor tocar nesse assunto, porque eu já vi vários casos, tenho conhecimento de várias pessoas, amigos, né, que a gente fica sabendo, que muitas vezes as pessoas não conseguem detectar logo de cara, aparente, que está com quadro de pneumonia, né? Isso. Qual que são os primeiros sintomas? Principalmente nos idosos, né? Porque a pneumonia é uma doença que dói muito, né? E que pode provocar outras sequelas. O idoso normalmente não tem febre. Isso é uma coisa que, inclusive, retarda a procura, a ida ao posto de saúde, ao PA, ao médico, de modo geral. Mas você apresenta tosse, normalmente tosse produtiva, né? Com catarro, na maioria das vezes, é aquele catarro amarelado, e evolui com falta de ar. O idoso tabagista é um caso que tem que ficar com os dois olhos bem abertos para esse caso. E em quantos dias mais ou menos ela evolui assim para um quadro mais... Isso depende muito, depende do idoso, do estado geral do idoso, das doenças prévias, mas assim, definir a quantidade de dias não é fácil. Às vezes você tem uma gripe e com poucos dias evolui para uma pneumonia, às vezes você não chega a ter um quadro viral prévio, mas às vezes é um idoso tabagista que vem fumando, é um tabagista crônico que já tem aquela tosse de sempre e aí acaba virando um quadro de pneumonia. Agora, nas crianças, como é que as mães, por exemplo, quando que as mães precisam começar a ficar atentas, por exemplo, para desconfiar, poxa, pode ser uma pneumonia, vou correr para o médico? Quanto mais nova a criança, mais tem que ter mais atenção, né? Se você tem uma simples coriza, clarinha, aquela coriza hialínica que a gente fala, não tem um quadro de tosse, ou às vezes uma tosse esporádica que piora mais à noite. Se você não tem um quadro de falta de ar, pode ficar relativamente tranquila, mas lembrando que o prazo máximo aí que você tem uma duração de um quadro viral gripal em torno de 3 a 7 dias. Passou esse prazo, já tem que, eu aconselho já procurar um médico. A falta de ar é um fator agravante. Como é que você percebe a falta de ar na criança? A frequência respiratória é rápida, a criança começa a respirar com mais rapidez que o normal. Tem o batimento de asa de nariz, que a gente fala, quando as narinas começam a inflar. Você tem o movimento abdominal da criança também, isso é um sinal de agravamento do quadro respiratório, é um sinal de falta de ar, a conhecida dispneia. Nesse caso, tem que procurar um médico urgente, tem que se pensar inclusive numa internação e num tratamento com antibiótico. Se for uma pneumonia, uma avaliação médica e quem sabe até um antibiótico, terapia na veia, enfim. Doutor, naturalmente, nós estamos falando aqui da consequência do efeito, né? Isso. De como você cuidar e tal. Quando você falou em abdominal, eu ia fazer uma pergunta, mas eu queria só se explicasse melhor aquela questão abdominal na criança. Com o agravamento do quadro respiratório, normalmente você tem primeiro o batimento de asa de nariz, que o narizinho da criança começa a inflar essas laterais.
Com o agravamento, você vai ter a musculatura abdominal auxilia na respiração também. E aí você tem a barriguinha da criança ajudando na respiração. Tem um movimento abdominal normalmente para ajudar a respiração. E aí depois, além do normal. Além do normal, isso. E aí depois você vai ter outros sinais que demonstram um sofrimento respiratório maior, que eu acho que aqui não vem o caso, mas é um sinal de gravidade. Doutor, agora assim, como a gente pode prevenir? Como se pode evitar, por exemplo, uma pneumonia numa época dessa que há mudanças climáticas bem radicais, de manhã e de noite? Mudanças bruscas de temperatura, né? Bruscas de temperatura. Como é que a mãe, o filho com o pai, a mãe com o filho, né? Com relação tanto ao idoso, como é que deve se comportar para poder prevenir, evitar a gripe e no caso mais agudo de pneumonia, por exemplo? É exatamente isso que você falou, Gilmar. A gente tem mudança brusca de temperatura. Ontem, por exemplo, durante o dia estava em torno de 25 graus, à noite a gente tinha 16 graus. Você toma um banho muito quente, sai no frio. Isso você tem esse choque térmico, né? Você tem o sistema imunológico sofre com isso. Você fica mais confinado em ambientes fechados, né? Então isso acaba facilitando a transmissão. Você tem que tentar lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel, evitar de tossir e espirrar entre os outros. Quando tossir, proteger a boca, de preferência com a dobra do braço, não com a mão. E basicamente é isso, né? Uma boa alimentação ajuda. Depois que estiver doente, hidratar bastante. Mas são medidas simples que ajudam bastante na prevenção. Por falar em hidratação, doutor, as pessoas tendem a, por exemplo, no inverno, não consumirem água. Isso muito comum. Isso também dificulta um pouco, né? Essa questão de falta de consumo de água. Sim, o idoso principalmente tem o hábito de não tomar água, né? O idoso desidrata fácil, normalmente já tem um problema renal de base que às vezes não conhece. Eu até oriento meus pacientes a, quando tem idoso em casa, deixar uma garrafa de água com um copo em cima da mesa, visível, porque o idoso não bebe e não pede água, a criança também, mas o ideal é você deixar uma garrafa de água visível, num lugar de fácil acesso. Agora, e com relação a agasalho, o senhor disse, voltando ao banho, vai, né? Vamos ir nos mínimos detalhes. Voltando ao banho, o ideal, pelo que o senhor disse, é evitar o choque térmico. Então, o ideal é não tomar banho com água tão quente, que é o gostoso, né? Tomar banho com água morna. Você toma, se você tem o hábito de tomar um banho com água bem quente, o ideal, inclusive a gente usa isso lá em casa com meus filhos, é você já sair do banheiro trocado. Você se enxuga dentro do banheiro e já troca de roupa dentro do banheiro. Já sai, se for deitar de pijama, já sai bem agasalhado de dentro do banheiro para evitar exatamente isso, né? O choque térmico. E diminuir o tempo do banho é uma boa, não? Olha, só por causa da crise de água, né? Mas ainda dentro dessa linha da prevenção, dizem, quer dizer, pelo menos para H1N1, e eu tenho esse hábito de fazer gargarejo com água morna no chuveiro, né? E enxaguar as narinas. E tal. Isso vale para gripe também? Vale para gripe. Um hábito que seria um hábito ideal se as pessoas tivessem, lavar as narinas pela manhã e à noite, né? Mesmo não estando doente. Depois que estiver doente, essa frequência tem que aumentar. Pode ser soro fisiológico. Você compra na farmácia um frasquinho de soro fisiológico de 100 ml, talvez por R$ 2,50. É um preço bem acessível e evita muito e ajuda muito quando você também está doente. Agora a gente falou de gripe, falou de pneumonia. Vamos falar de garganta, doutor. Porque também é uma época que facilmente irrita a garganta. Como é que a pessoa deve proceder, por exemplo, com relação a esse choque? Porque esse choque térmico que vale para as costas, para a gripe, vale também para a garganta, né? Vale sim. Também, né? Essa época do ano a garganta também sofre, né? O sistema respiratório de modo geral. A poluição, eu culpo a poluição
por esses sintomas, né? É muito comum, tanto que você vê quando você vai para a praia, que você se afasta de São Paulo, até mesmo para o interior de São Paulo, você melhora muito esses quadros respiratórios, né? Minha esposa tem problema de asma, quando a gente sai, não precisa nem de tomar remédio, impressionante. Mas as medidas são praticamente as mesmas, né? Para o sistema respiratório, as medidas são as mesmas, né? Evitar o choque térmico, evitar ficar em ambientes confinados. Uma vitamina ajuda muito na prevenção. Que vitamina, doutor? Vitamina C, de modo geral, e vitamina B também fortalece o sistema imunológico. Vale aí E só... Desculpa, Sônia, só para não perder... Aonde que encontra, em que alimentação encontra essas duas vitaminas? Você, nas frutas cítricas, né, você vai ter vitamina C, a laranja, a acerola numa concentração bem maior que da laranja, e a vitamina D com exposição ao sol, que impressionante o déficit de vitamina D que a população de modo geral tem. A gente acha que mora num país tropical e não é bem assim. Então, a exposição ao sol é aconselhável, naquele sol de antes das 10 ou depois das 4, nessa época do ano não é tão fácil. E uma boa alimentação, à base de frutas e verduras, né? Sônia. Eu ia falar sobre essa questão das vitaminas, mas já vou emplacar aqui uma outra questão. O senhor falou que entre essas doenças mais comuns nessa época, uma delas seria a otite, que é a inflamação também do ouvido. E como é que a gente previne a otite? É um vírus, uma bactéria? Nas crianças, de modo geral, é um quadro mais comum nas crianças, né? As doenças respiratórias, gripe, resfriado, podem evoluir com otite. O percentual, se não me engano, em torno de 30% das gripes na criança podem evoluir com otite. Então, assim, a prevenção seria a prevenção das doenças respiratórias e, caso ocorra, se a pessoa estiver gripado, tem que fazer um acompanhamento bem feito, tentar evitar que aquilo ali se perdure por um longo tempo, que acaba aumentando a incidência também de otite. E com relação ao agasalhamento das crianças, doutor, tem mãe que aquela história, tem mãe que agasalha de menos, tem mãe que agasalha de mais. Qual que é o ideal? As mães se preocupam muito com isso, né? Eu também tenho esse problema lá em casa. Às vezes eu pego os meus pequenos, quando vejo eles estão suando, né? E a mãe acha que eles estão com frio, né? A mãe sempre acha que eles estão com frio, na verdade. Mas quando for expor ao ambiente externo, o ideal é sair bem agasalhado mesmo, né? Tentar proteger a gargantinha com uma blusa da gola mais alta ou um cachecol. E realmente as crianças sentem mais frio mesmo que a gente. E isso interfere em todo esse quadro que a gente está discutindo aqui, né? Das doenças respiratórias, principalmente no inverno. E aqui na cidade de Cotia, o senhor que é da secretaria, é da prefeitura, qual o melhor local para se levar? É a UPA? A mãe está com a criança resfriada, leva na UPA? Pois é, eu até aconselho, um conselho pessoal, não é uma orientação da Secretaria de Saúde. Eu aconselho, no início, esperar um pouquinho, esperar pelo menos os 3 primeiros dias para ver se realmente é uma simples gripe, porque você vai num pronto atendimento, às vezes tem gente muito mais doente que você. Às vezes é um H1N1, às vezes é um quadro mais grave, e é um ambiente contaminado, com muita gente. Então, assim, espera os 3 dias, se não tem aqueles sinais de gravidade. Agora, enquanto espera esses 3 dias, a criança pode estar com febre, pode estar com alguns sintomas, o que faz? Dá remédio? Trata com coisinhas caseiras? Como é que fica essa espera de 3 dias? Medica com um remédio antitérmico que a mãe já tem o hábito de medicar. Normalmente dipirona ou paracetamol. Se passado esses 2, 3 dias você vê que é um quadro que não vem melhorando, vem prolongando ou piorando, aí sim procura um pronto atendimento. Nós temos a UPA, temos o PA São Jorge, temos o Hospital Regional de Cotia, que é uma referência a um hospital do estado, e temos o PA de Caucaia. E as unidades básicas de saúde também. De preferência as unidades. De preferência, em caso de emergência, nesses casos agudos, de preferência os PAs. Se tiver com consulta marcada nas unidades básicas de saúde, dá preferência para a unidade básica para a gente tentar dessa forma. O aconselhamento é esse, a unidade básica de saúde e depois os PAs. Eu vou dar um pitaquinho aqui, né? Porque eu tive 3 filhas, são adultas, mas e só para reforçar a sua tese, eu e a Patrícia, minha mulher, a gente tinha o hábito, quando elas eram pequenas, de esperar
até o limite. Eu acho que vale a pena. Vale, eu também acho que vale a pena. A medicação, bom, no nosso caso lá é homeopatia, né? A gente sempre tratou com homeopatia, então muitas vezes a gente tratou com homeopatia em casa e não precisou, e não foi ao médico. E eu vou te falar, isso eu tô falando na maioria das vezes, porque eu também fui vítima do pai de primeira viagem, eu e minha mulher, quando a minha filha mais velha sofreu um bocadinho, porque ela ameaçava ficar doente e a gente corria para o hospital. E aí a gente descobriu que não era bem isso, que a gente estava errando, na verdade, né? E aí pronto, ela melhorou quando a gente deixou de ficar correndo qualquer motivo para o hospital. A grande maioria dos casos respiratórios, se a criança não tem, ou o idoso, o paciente de modo geral não tem uma doença prévia, se resolvem, né? Sozinho, né? Essa dica da espera de 3 dias vale também para o idoso. Vale. Agora, se for o idoso, é aquilo que eu falei, diabético, com problema renal prévio, tabagista, a gente tem que ficar com os 2 olhos bem abertos. Acompanhar com mais cuidado. Acompanhar com mais cuidado, Doutor, o que nós não perguntamos que o senhor queria falar? Olha, eu acho que foi falado, foi bem falado, esse prazo para a gente ter aí essa espera é importante, para a pessoa não estar indo, muitas vezes, expor a criança, o idoso, a um ambiente mais contaminado, mas eu acho que foi bem explicado. Só para complementar, o senhor falou aí do H1N1 e houve aí uma preocupação maior agora recentemente de H1N1. Um surto recente. Como é que está essa situação em Cotia? Essa situação está controlada, né? Nós tivemos um surto com mais prevalência no interior do estado, né? Se não me engano, ali para o lado de Ribeirão Preto, naquela região de São José do Rio Preto, e já está controlado, né? Esperava que agora, durante o inverno, esse surto piorasse, mas por enquanto não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Na verdade, o surto antecipou, né? Ele se antecipou e também já foi embora. Isso. E com relação, doutor, eu vou te fazer uma pergunta que não é da tua área, mas só é uma curiosidade. Com relação à questão do Aedes aegypti, eu tenho visto campanhas, já vi uma campanha recente na televisão. Ainda há risco nessa época do ano? O risco é bem menor nessa época do ano, né? É uma doença que aí a gente teria que estar falando de doenças com maior prevalência no verão, né? Na época quente e chuvosa do ano. Nessa época a incidência é bem menor, os casos reduzem muito o caso de Mas dengue. É a época que a gente tem, inclusive, intensificar para evitar... Sim, a vigilância... tem que acontecer o ano inteiro, né? Evitar tomar todas aquelas medidas que a gente já conhece, tanto por parte do poder público quanto por parte do munícipe, né? Ok. Eu espero que a gente tenha podido te ajudar aí, você que é pai, você que é mãe, você que é filho que tem o pai idoso em casa ou que mora perto, que cuida. Então você sabe, né? Só reforçando aqui as palavras do Dr. Eveildo Gomes, que é médico clínico geral aqui da Secretaria de Saúde de Cotia, subsecretário de Saúde, que mais atenção aos pais, aos idosos, né? Água para eles, vai lá e pede para ele tomar água, lembra ele tomar água, deixa o copo de água em cima da mesa com um copo bonitinho, né? Para as crianças a mesma recomendação, que dê água às crianças, sobretudo nessa época. Outra atenção, sair trocado do banho, é isso, doutor? Isso, sair trocado do banho é uma boa dica. Lavar as narinas, fazer gargarejo com água morna. Olha, são todas medidas. Lavar as mãos, né, doutor? Isso, uso do álcool gel. Uso do álcool gel. Enfim, são todas medidas. Tomar suco de limão pela manhã. Esprema um limão, meu amigo, minha amiga. Dê pro seu filho, ele vai fazer uma caretinha, mas não vai fazer bem, né? Dê laranja, frutas e verduras, tá certo? E se expor ao sol um pouco mais para ter vitamina D no corpo. Tá certo, doutor? Mais alguma recomendação? Não, eu acho que basicamente é isso mesmo, o Gilmar. Espera os 3 dias, se agravar, corre pro médico. É isso aí. E atenção, gente. Se a criança estiver respirando, você vê com mais dificuldade, aí você vai pro médico. A mesma coisa com o idoso, ok? Tá bom? São sintomas aí que você tem que ficar atento nessa época, mas eu sei que você é cuidadoso, cuidadosa e não vai precisar sair correndo pro hospital, tá certo?
Doutor, muito obrigado, doutor Eveildo, pela sua participação. Fica aí até o final, mas muito obrigado mesmo aí pelos seus Eu que agradeço, a Secretaria está de portas abertas e nossos PAs estão prontos para recebê-los. Ok, obrigado. A mais bonita. Darlene Pires, chega mais. Oi, Gilmar. Tudo bem? Qual é a agenda para julho de cultura, Darlene? Tem uma dica muito interessante que é a Caravana em Cena Brasil. Estará em Cotia, na Praça da Matriz, nos dias 8 e 9, a partir das 15 horas. A programação vai até as 21 horas. O interessante é que essa caravana, ela traz atrações que são interessantes para as crianças, mas também para o público adulto. Então, o pai e a mãe, que já está com a criança de férias, pode levar a criança para participar das apresentações e pode também curtir, porque a caravana pensou nisso tudo, em trazer atrações para os dois públicos. Lembrando, dia 8 e 9 de julho são oficinas, apresentações de espetáculos teatrais, sessão de cinema, são mais de 30 artistas. Essa caravana ela já passou por mais de 350 cidades de todo o país e com o horário que é das 15 às 21 horas. Ok, mais informações a gente tem, assim, essas informações e mais detalhes a gente tem lá, aonde, Gilmar? No cotiatododia.com.br. cotiatododia.com.br. Notícia toda hora, meu amigo. E a nossa página no Facebook, facebook.com/Cotia Todo Dia. Há 58 anos, em 1958, o que aconteceu, Sônia Mendes? E por que tem essa música? Bom, Gilmar, eu não estava lá com toda certeza, mas aconteceu que o Brasil, então, ganhou a Copa do Mundo. Exatamente. Foi o primeiro título do Brasil, que teve o comando da organização do Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da TV Record, que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente no finalzinho da sua vida. E foi lá, nos campos da Suécia, que o Brasil apresentou o Pelé ao mundo, que viria depois ser o rei do futebol. Foi lá que o Brasil apresentou o Garrincha e sua malemolência. Foi lá que o mundo boquiaberto viu a ginga e a malemolência dos pés do brasileiro com a bola, e o Brasil se tornou a partir daí o país do futebol, tá certo? E naquele time comandado por Didi, tinha também o peito de aço Vavá lá na frente, ao lado de Pelé, tinha o Zagallo fazendo o trabalho de formiguinha, fazendo aquele vai e vem ali pela esquerda. E também tinha Gilmar, tinha Newton Santos, tinha Djalma Santos, Mauro e Bellini. Bellini, aliás, que inventou o gesto de erguer a taça do mundo, tá certo? Foi a partir dali que todos os capitães passaram a erguer a taça do mundo. Sônia, falei tudo ou você quer mais? Gilmar de Almeida manja tudo de futebol, Aliás, né? Ele que... foi esta seleção, né? Havia um dramaturgo brasileiro, o famosíssimo Nelson Rodrigues, que também era um grande cronista de futebol, apaixonadíssimo por futebol, e escrevia. E foi ele quem escreveu e inventou, quando o Brasil partiu, ele inventou o Complexo de Vira-Lata, né? Escreveu uma crônica chamada O Complexo de Vira-Lata, né? Porque ele disse o seguinte, que o Brasil, desde 50, quando o Brasil foi derrotado em casa pelo Uruguai, o Brasil havia adquirido o Complexo de Vira-Lata, né? Ou seja, baixa estima demais. E naquele dia ele falou, nós vamos superar. O Brasil partiu para a Suécia e o Brasil não vai ser inferior.
pelo contrário. E pareceu, e foi de fato uma profecia que o Brasil encantou o mundo e voltou campeão. E só um detalhe, você sabia que aquela camisa azul do Brasil, o Brasil foi só com a camisa amarela e disputou a final com a camisa azul, né? E aí, chegando lá, a final com a Suécia era amarela. Dona da casa tinha o direito de jogar com amarelo. Aí, qual a camisa que o Brasil ia jogar? Aí o Paulo Machado de Carvalho, super seuzinho, esperto como só, virou e falou, nós vamos jogar de camisa azul. Aí, por que camisa azul? Porque é o manto de Nossa Senhora Aparecida e ela vai nos proteger. E aí, então, compraram a camisa azul e eles tiraram o símbolo da amarela e costuraram na noite anterior na camisa azul. Apenas um bastidorzinho. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando a bola no pé. E agora, Sônia Marques, pra quem que é essa música? Agora que ele deixou tudo pro final, agora não tem mais tempo. Essa música é só pra lembrar rapidinho, então, que nós falamos no começo, que foi em 29 de junho de 1920 que o Virgulino Ferreira tornou-se cangaceiro, né? Foi pro cangaço, ficou revoltado aí, resumidamente, por causa da morte dos pais. Neste dia, ele formou um bando, que era um bando meio controverso, polêmico, meio justiceiro, meio bandido, meio de tudo um pouco, saqueavam fazendas, meio Robin Hood, meio aqui, meio acolá. Uma figura polêmica que assombrou aí o sertão nordestino por muitos anos, mas ele morreu. Aí ele tinha também a sua parceira Maria Bonita, que 10 anos depois também entrou para o cangaço, mas ele morreu depois deixa eu ver aqui, ele morreu em 1938, em 29 de julho de 1938, e aí então morreu numa emboscada aí da Força Policial de Sergipe. É isso aí, muito obrigado, Sônia Marques, pela sua cultura lampionesca. Até amanhã. E muito obrigado mais uma vez ao poder.